CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Política em Destaque, com Tércio Albuquerque. 10h26, agora em Campo Grande, é hora da gente conversar com o Tércio, é hora da gente falar de política aqui na CBN. Bom dia, Tércio. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes da CBN, nesta segunda-feira bonita, né? Clima gostoso. Tá melhorando, né? Verdade. Tércio, eu tenho acompanhado e a gente tem falado bastante aqui sobre o governo de Jair Bolsonaro. Na semana que passou, a questão do contingenciamento ganhou as ruas, né? E uma manifestação muito grande, mais de 200 cidades brasileiras aderiram a essa manifestação. Agora, no próximo domingo, para poder fazer um contraponto, o pessoal está organizando uma manifestação pró-Bolsonaro, parece. Eu não estou entendendo bem. O Bolsonaro precisa disso, está precisando de mais apoio das ruas, um apoio assim contra estudante. Eu queria que você me explicasse, que eu não consegui entender direito isso ainda. Olha, o que nós estamos acompanhando, e é o que se tem visto em todo o Brasil, as reações contrárias a algumas iniciativas de Bolsonaro, que partem muito mais da ausência de uma comunicação oficial do governo com o povo e um relacionamento com o legislativo que precisa ser adequado, né? Ele está funcionando como se fosse um parlamentarismo, botando o Rodrigo Maia como primeiro-ministro para resolver problemas de governo. Então, com essa questão que envolveu as universidades, e aquela visita do ministro da Educação na Câmara de Deputados, que foi horrível também em vários aspectos, Bolsonaro se sentiu pressionado e assustado. Eu chego a esse ponto. Por quê? Ao ponto de pedir que as pessoas que o apoiam busquem as ruas, vão às ruas no próximo domingo agora, para mostrar força para quem está no exercício do poder, é buscar um efeito Collor, um efeito Jânio Quadros, que, como se diz no jargão popular, o tiro sai pela culatra. Ele está colocando em risco um apoio que a gente sabe que ele tem na população para forçar o parlamento a acompanhar suas ideias sem que tenham oportunidade sequer de discuti-las. Então, essa reação poderá movimentar contra Bolsonaro um número maior de pessoas que têm ligação direta com as universidades e convocar o povo, porque a gente tem comentado, Otávio, existem duas situações de seguidores de Bolsonaro: aqueles que são fanáticos por Bolsonaro, que façam o que ele fizer ou deixar de fazer, estão com ele, e um outro grupo que votou em Bolsonaro por falta de opção e por não concordar com o PT. Então, esse segundo grupo coloca em risco todo esse movimento, que eles podem ir às ruas também contra a iniciativa do Bolsonaro. E pior, dentro da própria estrutura do Bolsonaro, a líder dele de governo está pedindo, pelo amor de Deus, para que não se convoque nada nesse sentido para domingo. Então, é um risco que o Bolsonaro está correndo, essa convocação, até porque partindo do próprio presidente, que está querendo dizer que ainda tem força. E isso só acontece quando começa o risco de perder a força. Eu creio que ele não está num caminho certo e está perdendo um pouco do equilíbrio na governança. Até porque, nessa semana, Otávio, tem 11 medidas provisórias que vão expirar até 3 de junho, que precisam ser aprovadas pelo parlamento. Senão o governo do Bolsonaro termina. Dentro disso tem reforma administrativa, aquele decreto de armas que ele colocou, o legislativo não está querendo aprovar por excesso de regulamentação, ele precisa se explicar no Supremo o que ele fez. A reforma da Previdência virou uma confusão, então ele tem realmente grandes problemas, além do problema do filho, que ele precisa cuidar com seriedade para evitar que haja uma instabilidade real no seu governo. A Janaína Pascoal, que foi uma das autoras do impeachment da Dilma, escreveu o seguinte: pelo amor de Deus, parem as convocações. Essas pessoas precisam de um choque de realidade. Não tem sentido quem está com o poder convocar manifestações. Raciocinem. Eu só peço o básico, reflitam, escreveu. E ela disse: aqueles que amam o Brasil, eu rogo, não se permitam usar. Não me calei diante dos crimes da esquerda, não me calarei diante da irresponsabilidade da direita, disse aí Janaína Pascoal. A verdade é a seguinte: o Bolsonaro disse que os estudantes eram um bando de idiotas, né? Sendo usados. Mas assim, de inúteis. Aí dá a chance da esquerda também qualificar os seguidores de Bolsonaro. Ou seja, uma guerra absurda, né?
fora da casinha. E eu penso assim, que essa queda de braço, ela pode ter um resultado nefasto se a população entender que está sendo provocada de uma maneira que não é a ideal, porque foi o que aconteceu, lembra de Collor? Ele, não, todos que forem brasileiros vão para a rua de verde e amarelo. Foi preto. Foram de pretos. E aí, Collor acaba caindo. Então, Bolsonaro precisa efetivamente entender que ele é presidente da República Federativa do Brasil e que precisa governar e ter seriedade de governo. Não é ficar brincando de um presidente que tem um primeiro-ministro que faz tudo por ele e ele precisa só ir passear e ficar fazendo aparo de arestas aí em termos de família, o que não é possível admitir num país como o nosso. Obrigado, Tércio. Um grande abraço. Até amanhã. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.